franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Amigos, sextou. Bom fim de semana para todos vocês. Vamos acompanhá-lo nesse programa até o fim de semana todo. Voltaremos, é claro, na segunda, mas até lá você pode nos acompanhar, comentar, discutir, discordar. E temos aí dois assuntos tristes até para debater com você. No momento em que o futebol está começando, tem muito jogo legal nesse fim de semana. O Alexandre Moraes disse que esse vídeo aqui está liberadíssimo para você, não tem contraindicação. Aqui o que todo mundo fala, confirma lá fora, aqui dentro, em qualquer lugar, que não tem mentiroso, não. Tem muita gente com opinião forte. Você pode concordar ou discordar. Ao meu lado aqui à esquerda, o Rodrigo Gini, e logo abaixo, o Luiz Ademar, que na verdade sempre está por cima, conhece tudo, né? E vamos falar desses dois assuntos tristes para o futebol e para o Brasil, por que não dizer? O Ninho do Urubu. 5 anos do evento triste no Ninho do Urubu, 10 garotos morreram, até hoje ninguém foi punido. E aí, Rodrigo Gini? E aí que é um reflexo da nossa justiça brasileira e, né, o que ela tem de positivo, às vezes, também é negativo a partir do momento que abre caminho para uma série de protelações, de questionamentos, e com isso você vai adiando e vai questionando, vai, né, indo contra certas definições e recorre. As famílias já perderam as vidas dos seus filhos e o mínimo de dignidade que elas poderiam ter num incidente como esse, que é uma indenização para que possam seguir a vida de uma maneira digna, também não se confirma. Então, o que a gente tem é esse cenário, esse jogo de empurra, responsabilidades há várias, mas isso não pode isentar, por exemplo, o comando do Flamengo na época, porque é aquela história, né? Você é dono de uma empresa, aconteceu alguma coisa com ela, você é culpado também. Você tem a responsabilidade civil, etc. Mas fica todo mundo querendo sair e tirar o seu da reta, e com isso chegamos a 5 anos, né? Como o tempo voa e como parece que muitas das lições não foram aprendidas ainda. E aí, Ademar? Olha, Quartarolo, eu quero falar especificamente na história do Flamengo. É uma mancha eterna na história do Flamengo. O time saneado, financeiramente bem, né, resolvido. Vamos pegar aí um jogador reserva hoje, o Gabigol, quase 2 milhões por mês. Não seria digno do Flamengo, da diretoria que saiu e que, né, há 5 anos atrás, ou dessa própria, chegar e falar para as famílias, vem cá, era, se não me engano, na época, era 1,5 milhão, 2 milhões por família que fizeram o valor e tal, e aí aquela briga, alguns fizeram, outros não. Gente, um time saneado, se você pegar aí 2 milhões, que você paga por mês para um reserva, você pegava as famílias, olha, perdemos as vidas, nós perdemos, as famílias perderam, nós também, nossos representantes. Vamos indenizar, vamos fazer uma homenagem, vamos fazer lá na Gávea o nome de cada um, sei lá, alguma coisa assim, para você não deixar essa mancha e você dignamente tratar as famílias e tratar as almas. O Flamengo perdeu essa grande oportunidade, isso que eu lamento, porque é um clube que podia e pode fazer isso financeiramente, é um clube que um dos mais conhecidos no mundo, a maior torcida do Brasil, se não for uma das maiores do mundo. Lamentavelmente, a gente está tratando de um assunto que eles não souberam lidar com isso. Uma pena. O Flamengo tem mais torcida do que muitos países têm como população, né? Em número de gente. Agora, o Esmério, que é um dos meninos que morreram, um goleiro, né? É a única família dele que não fez acordo. E pelo último número apresentado à Justiça, daria hoje em torno de 8,5 milhões de reais. O Flamengo achou que é exorbitante. E a justificativa do advogado, inclusive, é pesada, na minha opinião. É claro que ninguém tem que ficar rico porque um ente querido morreu numa situação como essa, não é isso. Mas é a única coisa que pode compensar, né? É um valor para justamente compensar a família. E o Flamengo, segundo esse advogado, os advogados dizem, é exorbitante demais. Assim não dá. Pela conta do Flamengo, daria 500 mil reais. Eu acho que o Flamengo, você tem razão, o Flamengo arrecada mais de 1 bi por ano. Se o Flamengo pegasse 8 milhões vezes 10, que foram os 10 que faleceram, infelizmente, daria 80 milhões. Mas há 5 anos, viu, Quartarolo?
Eu acho que há 5 anos era 2 milhões. É que esses 8 Sim. é que vem rolando há 5 anos. Mas, se não me engano, era 1,5 milhão ou 2 por pessoa que perdeu a vida, cara. Mas que fossem 10, 100 milhões, sabe? A longo prazo, acabaria com o processo. E isso que você falou, homenageando os garotos, deviam fazer um CT, sabe? Com homenagens aos garotos que lá faleceram e fazer um CT de primeiro mundo de verdade, como o clube diz que é, né? Então é uma nódoa eterna para o Flamengo e a gente não está pedindo aqui para nenhum ex-dirigente do Flamengo responsável ir para a Câmara de Gás, não é isso. Mas tem que ser punido, gente. Ninguém é punido nesse país. É Mariana, é Boate Kiss, é o Batomushi, sabe, Brumadinho. As coisas vão acontecendo e não acontece nada com quem é responsável. Mas aí parte para outro segmento que é do judiciário, é da lei, que é muito leniente com aqueles que cometem erros no Brasil. Infelizmente, isso aqui precisa ser revisto também, mas é mais um exemplo claro de tudo que aconteceu. Então, tomara que isso seja solucionado de alguma forma. A morte não tem volta, mas que as famílias sejam, sabe, pelo menos recompensadas de alguma forma, né? E a nossa solidariedade aos garotos, aos familiares, que isso vai pesar para sempre na consciência do Flamengo ou dos flamenguistas. Saindo desse tema, que é muito triste, até difícil falar, mexe com todos nós, um outro tema triste, embora eu não seja corintiano, o Ademar não seja, o Gini também não seja corintiano, torce pelo Fluminense, o Ademar pelo São Paulo e pelo Santos, mas a verdade é que o Corinthians, a situação que está... Meu pai falava assim, quando a gente começa a ter dó, é um negócio complicado, né? Mas está dando dó, viu, Gini? Tá, é algo, uma sequência que o torcedor corintiano não gostaria, não esperava e não quer, né? Cinco derrotas, né, consecutivas. Isso falando em Campeonato Paulista, né? Se a gente estivesse falando em Campeonato Brasileiro, numa competição internacional, talvez até pudesse ter alguma explicação. Nesse caso, e a gente já falou aqui várias vezes, já discutiu como isso vai muito além do que tem disponível no grupo de jogadores. Claro que sim, claro que precisa reforçar, claro que houve aí um pouco de lentidão, um pouco de dúvida para se negociar, para se trazer jogador, mas vai muito além, porque isso é reflexo de uma diretoria que começou mal, que não está sabendo lidar com um clube do tamanho, da dimensão do Corinthians e com a importância que ele merece ter, e é tal história. Pode ser que não caia, provavelmente não vai cair, mas você já jogou 5 jogos fora e entra em campo com uma pressão que não é nem um pouco agradável. E por mais que a torcida seja parceira, chega um ponto também que para vaiar e para cobrar não falta muito, já está acontecendo. Então, é o cenário, a catástrofe perfeita, a gente pode dizer assim, né? Duas situações a gente tem que enfatizar nesse jogo. Vamos lá fora de campo. Os clubes têm que entender como que é essa transição de eleição. Saiu a situação, entrou oposição, a situação não facilitou para a oposição e a oposição chegou falando sem saber o que estava acontecendo. Aí você perde 12 jogadores e chegaram 3. Os outros que poderiam chegar financeiramente não chegou, aquele rolo todo, o técnico era da administração anterior, que esse cara já falava desde lá que não gostava, aí mandou embora, agora é 10 milhões, não consegue pagar, agora o Cuiabá falou que tem que pagar uma multa de 1 milhão também, quer dizer, o técnico pode até não estrear o Antônio Oliveira, enfim, um rolo de situação e oposição que mexe com o clube. Os clubes precisam entender isso. Se virarem inimigos, eles vão prejudicar o próprio clube. Mas dentro de campo, em que pese as 5 derrotas, a zona de rebaixamento, vai enfrentar a Portuguesa, que tem 3 pontos que nem o Corinthians. É o próximo jogo do Corinthians agora em Itaquera, né? No Neoquímica Arena. Então os dois têm 3 pontos. Os dois mandaram o técnico embora. A Portuguesa mandou o Dado Cavalcante também embora. Os dois estão numa penúria. Os dois têm time ruim. Mas se o Corinthians vencer a Portuguesa, ele sai da zona do rebaixamento. Não acredito que se classifique para as quartas de final. Hoje você tem o Bragantino com 10 e o Mirassol com 9 e o Corinthians com 3. Faltam só 6 jogos. Não acho que o Corinthians embala nesses 6 e esses dois percam, né? A própria Inter de Limeira tem mais pontos e um jogo a menos que o Corinthians. Não acho que se classifique para as quartas de final. Mas a situação em campo ainda é possível para você não cair e evitar esse vexame. E quem sabe acertar a parte financeira, que está feia.
a situação que saiu, assinou um atestado de dívida para um monte de dirigente que ela não pagou, né? Um monte de cara. E aí está falando, ó, nós devemos um monte de. Já para prejudicar quem entrou. Então, por tudo isso, eu vejo o Corinthians numa situação, não só no brasileiro, mas não só no paulista, no brasileiro também, brigando sempre do meio para baixo nas tabelas. Viu? E, Ademar, tem uma coisa, né? Data agora, né? Nesse momento que estamos nos falando aqui, conversando com vocês. Daqui a pouco pode resolver. O Kozlowski foi demitido hoje. Foi contratado no início do ano. Era o técnico que terminou a campanha do Curitiba, acabou caindo lá. Na verdade, lá era um interino, todo mundo sabia que ele ia sair. E ele veio para ser auxiliar técnico na comissão técnica do Corinthians, a comissão técnica permanente, que agora é moda. Dirigiu o time contra o Santos e depois do jogo ele deu uma coletiva que me pareceu a mais lúcida desse ano. Ele disse o seguinte: o Corinthians tem que se preocupar em fugir do rebaixamento. Não tem que se preocupar com outra coisa nesse momento. Essa é a nossa situação. Parece que alguém se ofendeu com isso lá, ou realmente também ele não estava na lista do novo presidente, do novo diretor de futebol, enfim, e hoje foi demitido. Então, o Corinthians demitiu o interino, o técnico Mano Menezes já foi demitido, mas continua técnico porque ainda não houve o distrato, ou seja, o ex continua atual, e o futuro técnico, Antônio Oliveira, desembarcou ontem em São Paulo, mas ainda não pode ser apresentado e nem pode começar a trabalhar enquanto o Mano não acertar a sua saída. Ou seja, domingo não tem técnico. Deve ir o Danilo, é claro que alguém vai. Mas para você ver a situação do Corinthians, o Corinthians demitiu o interino, o ex continua sendo técnico, porque não pagaram o Mano, e o Mano não vai abrir mão de nada, no que ele tem toda a razão. E o Antônio Oliveira chega com bagagem, cachorro, papagaio, já está em São Paulo, já é técnico do Corinthians, mas ainda não é. Não está no BID e por todo esse imbróglio jurídico que eu apresentei. Aí vem o Cuiabá, acertadamente também, e diz que vai cobrar multa, porque tem que cobrar mesmo. Ou seja, o Cuiabá está repetindo, mano, pensa que aqui é Corinthians, aqui é Cuiabá, tem que pagar. Então, é muito complicada a vida do Corinthians e tem esses folclores envolvendo que só acontece num time totalmente desorganizado. Outra coisa que o Cuiabá falou, que eu também é risível. Eles não avisaram a gente que estavam contratando o Antônio Oliveira. Aí eu acho que o Corinthians não tem que avisar mesmo. Toda a proposta que eu já recebi para trabalhar, ninguém foi falar com o meu patrão, fala primeiro comigo, né? Mas isso é só mais um adendo, mais um detalhe dessa vida desgraçada do Corinthians. E aí, Quartarolo? Oi, não, é só aproveitar a ocasião, né, para fazer um convite para o espectador do nosso franguinho, não só para curtir o canal, mas nós fizemos uma entrevista bastante elucidativa a esse respeito com o Marco Aurélio Cunha, que é um dirigente que tem uma trajetória espetacular no São Paulo, está agora no Figueirense. Ele fala muito dessa questão da ingerência política, da dificuldade de se trabalhar, etc. Aí você começa a entender por que situações como essa acabam acontecendo, mas, por outro lado, é aquela história, né? Quem assume sabe onde está pisando, sabe onde está se metendo. Então, essa coisa de, porque fulano, porque meu antecessor fez isso, porque meu antecessor deixou aquilo. Então, se era o caso, não se candidatasse. Porque a gente sabe o campo minado que tem pela frente, e ainda assim as pessoas vão lá, insistem, entram. Elas têm que, se elas herdam um problema, elas têm que reagir com a solução. Não adianta ficar só criticando. Aliás, só trocaram, né, Gini? Porque não vinha funcionando. Senão, a outra chapa teria ganhado as eleições. Embora que nem sempre funcione assim. O grande detalhe no Corinthians é que foi situação atrás de situação, veio os caras sempre da mesma chapa, da mesma... a tal transparência, né? Renovação e transparência. Então, eles nunca fizeram tantas coisas com tanta transparência. A hora que eles perderam, aí quem veio viu que a transparência não era tanta, viu que as dívidas estavam escondidas, como essas que eles atestaram agora com um monte de empresário do futebol, e aí o cara ainda chega e fala que fez o maior contrato de patrocínio da história do mundo. Evidentemente, todo mundo que está querendo receber o seu agora vai ver. O time já tem o melhor contrato do mundo, e aí agora a gente está vendo que não é nada disso, né? E mais do que está devendo para o ex-patrocinador, né? Ainda tem isso. Então... não leu o contrato, né, Gini? Porque a rescisão tinha que ter um ressarcimento. Tinha que ter. Eu também cobraria. Agora, chegou anunciando o Gabigol, chegou anunciando... Na primeira entrevista,
o Augusto Melo disse o seguinte, estava deslumbrado, né? Parecia garotinho que se apaixonou pela primeira vez. Atenção, Flamengo, atenção, Palmeiras, acabou para vocês. Quer dizer, uma bobagem, né? Vale como torcedor, vale, mas ele não era mais torcedor. Aí era o cargo, ele era presidente do Corinthians. Isso que eu ia... Fala. Ele falou em relação à Copinha. Acabou para vocês! Meu time tá forte na Copinha! A gente que não prestou atenção. O Ademar, e foi pior, né? Porque ele dizia no começo que o Corinthians não estava bem na Copinha. Esse time não é nosso, é da gestão passada. Daí o time ganhou, ele assumiu. Falou, não, é meu. E o Cittadino também deu uma bela entrevista, embora seja hoje oposição, mas também avisando que muitas coisas iriam acontecer no Corinthians. E o que eu iria perguntar para vocês, para a gente fechar, é o seguinte. Eu, particularmente, não vou induzir voto de vocês ou opinião de vocês, depois eu falo. Corinthians e Portuguesa. Vocês veem aí o Corinthians como favorito? Eu acho que sim, eu vejo o Corinthians como favorito por tudo que o Ademar colocou, por essa igualdade, que seja pela tradição recente, né, que seja pelo peso da camisa, da Lusa, camisa linda que é, mas infelizmente o time passou por uma situação complicada, né, descendo de divisão, inclusive em São Paulo, saindo do cenário nacional. O Corinthians tem um pouco mais de respaldo nesse aspecto, que seja por isso, eu diria que o Corinthians é favorito, até porque não tem outro caminho, né? Se não ganha de novo, aí realmente a coisa fica muito grave, vai entrar água no chope do carnaval do corintiano. Eu vejo a Portuguesa com alguns jogadores experientes, o Henrique Ceifador lá, é o centroavante, o Ricardinho, que jogou no Guarani, é um cara experiente, o goleiro é experiente e tal, mas eu vejo a Portuguesa num momento de instabilidade. Dado o Cavalcante, que é bom treinador, não conseguiu desenvolver, agora dizem que deve ser interinamente o técnico que era do Sub-20, que deve aproveitar alguns garotos, deve tentar dar uma rejuvenescida, mas o Corinthians, em que pese tudo que vem acontecendo, eu acho que ele tem um ligeiro favoritismo. Se eu fosse arriscar um placar, eu ia de 0-0. Mas acho que dá para o Corinthians ganhar de 1-0, viu? Eu vou de empate, viu? Eu vou nessa onda. Não sei se o Corinthians vai conseguir fazer gol. Acho que a Portuguesa vai jogar fechadinha, né? Se fosse eu a Portuguesa, ou o técnico que... Aliás, os dois times estão sem treinador, né? São dois times que entram em Deve ser os dois da Copinha, viu? O Alandotti na Portuguesa e o Danilo no Corinthians. Deve ser os dois da Copinha. Legal. E daí vem aqueles torcedores mais exaltados, os mais fanáticos, ufanistas, né? Tem que botar a base! Não é a hora, né? Aí vai queimar muita gente, tanto de um lado como de outro. Aliás, a base da Portuguesa já foi um dia uma das melhores que eu conheci. Hoje, realmente está muito abaixo. Infelizmente, a Portuguesa é um time que a gente carinhosamente admira, mas que sempre vem tropeçando. Gente, então Corinthians e Portuguesa é um jogo que chama atenção. Palmeiras só vai jogar na segunda-feira, já está classificado. O Santos vai jogar lá em Mirassol. Mirassol ontem meteu 4-0 no Santo André com uma facilidade incrível, né? Então, esse time, inclusive, está no grupo do Corinthians, como já citou o Ademar, e está chegando. Nesse grupo deve dar Bragantino e Mirassol, né, Ademar? Eu acredito que sim. A Inter de Limeira tem um jogo a menos, mas a Inter de Limeira, que vai jogar com o Botafogo esse final de semana em casa e tem condições de vencer e tudo, já levou o seu jogo com o São Paulo para Brasília. Ou seja, ela já está pensando mais no dinheiro do que na classificação. Hoje em dia o dinheiro também é importante. Tem um detalhe interessante, né? Porque a gente outro dia falava justamente sobre essa coisa do Paulista. Normalmente chegar um pequeno, um clube do interior, o Corinthians já está fazendo a parte dele para que isso aconteça. Quer dizer, muito provavelmente você vai ter um time. Não dá para falar que o Bragantino é um time pequeno, mas de todo modo vai ter um intruso entre os grandes na fase decisiva. E é o Mirassol, né? Para encerrar o franguinho, meu caro Rodrigo Gini, sempre muito bem informado. O prefeito lá da cidade do Atlético, ou coisa parecida, gozou o Hulk, mas parece que dançou, né? Pois é, foi falar da bunda do Hulk, né? Foi falar que o Hulk foi lá e resolveu, né? Mexeu, cutucou a onça com vara curta, deu um molho para esse confronto, né? Claro que a conversa surgiu em cima da derrota do Atlético para o Cruzeiro no Clássico, etc., mas é aquela história, né? Às vezes, principalmente para o político, não é bom ficar mexendo muito com uma torcida do tamanho da torcida atleticana, porque a galera costuma se lembrar na hora de votar depois, né? Isso fica na memória lá, fica no HD, e aí pode não ser muito bom. Perdeu por 1-0, tudo bem. O Atlético até que é um clube que está tendo uma trajetória interessante, né? De São João del Rei, botou São João del Rei no mapa do futebol mineiro, contou com o Ricardo Oliveira, Louco Abreu, já teve jogadores de peso
defendendo a equipe do Atlético, é um time que está fazendo um trabalho até bem feito, mas talvez fosse o caso de estar calado. Exato. Foi para a Série C, subiu da D para C, né? E tem bem estruturado, é um clube empresa, um clube de São João del Rei. Agora, sempre tem alguém querendo aparecer no futebol, né? É uma pena que sejam políticos, e aí eles pagam caro depois por isso. Eu gostei. E esqueceu de combinar com a equipe, né? Se combinasse com o time, tudo bem, estava tranquilo, não foi o que aconteceu. O Hulk foi lá, fez gol, saiu vitoriosamente, e aliás foi tranquilo, nem falou nada, podia ter dado uma alfinetada, mas ele deu uma alfinetada no campo. O prefeito lá de São João del Rei, né, devia aprender com o lendário Tancredo Neves, que, perguntado para quem ele torcia, ele disse à revista Placar da época: eu gosto muito do Cruzeiro, das listras do Atlético Mineiro, assim como de todos os times do Brasil. Muito bom, muito bom. Gente, um grande fim de semana para você, Gire, para o Luiz Ademar. E eu prometo voltar na sexta-feira, porque estamos liberadíssimos aqui. Esse vídeo está livre para você ver a hora que você quiser. Certo, gente? Um abraço, até a próxima. Abraço. Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.